Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou o professor Sérgio Sarquis, professor de Matemática e Raciocínio Lógico pela Rede Atualizada de Ensino. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto chamado porcentagem, fazendo uma aula exclusivamente de exercícios, tá? Lembrando que na aula anterior nós aprendemos como é que se faz o cálculo da porcentagem. E agora nós vamos aplicar esse cálculo dentro da resolução de exercícios, ok? Então acompanha na telinha o enunciado do segundo exercício que nós vamos resolver. Diz assim: se eu comprar um objeto por R$20 e vendê-lo por R$25, qual será a minha porcentagem de lucro? Muito bem. Então nós dizemos assim, ó. Nós vamos chamar de PC o preço de compra e vamos chamar de PV o preço de venda do produto. Então, de uma forma bem simples, nós definimos que lucro é sempre a diferença entre o preço de venda e o preço de compra. Ou, se você quiser, preço de custo. Quando você compra algo por um valor e revende por um outro valor, você está gerando ali um lucro. Preço de compra, preço de custo seria o mesmo significado. Muito bem. No nosso exercício, o lucro seria 25 menos 20. Porque ele fala que foi comprado por 20 e vendido por 25. Então o lucro corresponde a R$5. Legal. Esses R$5 é o valor do lucro em forma absoluta. Isso aqui é um número, não é uma porcentagem ainda. Isso aqui é um lucro de R$5, é o valor absoluto. O problema que é saber é o seguinte: quanto que esse lucro representa na sua forma percentual? Quanto que esses R$5 absoluto representa percentualmente falando? Muito bem. Então, eu trouxe esse exercício para a nossa aula pelo seguinte motivo. Esse valor do lucro, normalmente, ele é calculado sobre o preço de custo. Mas existem problemas que pedem que você calcule o lucro considerando como referência o preço de venda. Então, olha como é importante a solução que nós vamos dar para esse exercício. Olha só. Eu quero calcular o lucro sobre o preço de custo. Depois eu vou calcular esse mesmo lucro sobre o preço de venda. Você fala, nossa, o Sérgio está ficando doido, está ficando maluco. Como assim calcular sobre o preço de custo e sobre o preço de venda? Sim, o valor do lucro ele pode ser calculado sobre o preço de custo, ou seja, quanto que eu lucrei sobre aquilo que eu paguei. Mas também eu posso calcular o lucro sobre o preço de venda, ou seja, eu estou vendendo uma mercadoria e eu, como vendedor, quero saber quanto que eu estou lucrando em cima desse valor. Qual das duas formas é a mais comum? A primeira. O normal é calcular o lucro sobre o preço de custo.
Mas existem situações também onde eu calculo sobre o preço de venda. E vocês vão ver que percentualmente são valores diferentes. Mas vamos lá, vamos fazer esse cálculo. Eu quero calcular o lucro sobre o preço de compra, preço de custo. Então eu digo assim, se R$20, que é o preço de custo, representar 100%, os R$5 que nós apuramos de lucro vai representar X%. Ora, fazendo aquela técnica, nós temos 20 vezes X igual a 5 vezes 100. Portanto, o X será 5 vezes 100 dividido por 20. Se nós simplificarmos 100 com 20, dá 5 vezes. Portanto, o X vale 25. Conclusão. R$5, que foi o valor do lucro, valor absoluto, corresponde a percentualmente 25%. Então, eu obtive de lucro 25% quando considerando o preço de compra. O mesmo cálculo pode ser feito sobre o preço de venda. E o que é que muda nesse sentido? Muda que agora, como a referência é o preço de venda, eu vou dizer assim, eu vendi a mercadoria por R$25. Esses R$25 representam 100%. E eu obtive R$5 de lucro. Então, representam Y%. Conclusão, aplicando a mesma técnica, nós teríamos 25 vezes Y igual a 5 vezes 100. Portanto, o valor de Y será 5 vezes 100 dividido por 25. Se nós simplificarmos 100 com 25, então nós vamos chegar à conclusão de que o valor de Y corresponde a 20%. Em outras palavras, os R$5 que eu obtive de lucro corresponde a 20%. Fala, nossa, mas como é que o mesmo valor está dando valores percentuais diferentes? É 25% do preço de compra. É 20% do preço de venda. Então tem que ficar muito atento a esse tipo de pergunta na prova, porque o cálculo em si é muito simples. Só que se eu calcular sobre o preço de compra e a pergunta for sobre o preço de venda, eu acabo errando. Tá? Então fica ligado nisso. Quando se fala em lucro, é preço de venda menos preço de compra, o preço de custo. Valor absoluto, nesse exercício, R$5. Agora, percentualmente falando, esses R$5, ele representa 25% do preço de custo ou 20% do preço de venda. Ok? Perfeito, né? Legal. Vamos para um segundo exemplo, um segundo exercício da aula de hoje, que você pode acompanhar aí na telinha, que diz assim: perdendo-se 30% das frutas de um depósito, ainda restaram 1.400 frutas. Quantas frutas haviam antes no depósito? Marque no cartão resposta
o número correspondente a 1% da quantidade encontrada. Muito bem. Então, vamos interpretar o exercício, vamos interpretar o texto e calcular aquilo que ele está pedindo. Muito bem. Então, ele diz assim, nós temos um depósito, vamos imaginar que isso aqui seja o nosso depósito. Dentro desse depósito, nós temos aí uma quantidade de frutas, vamos assim representar, um total de frutas. Nós temos aqui um total. E o texto estabelece o seguinte, que foi ou foram perdidas 30% das frutas de um depósito. Então, desse total, 30% foram perdidas. E segundo o texto, restaram 1.400 frutas. Ele quer saber de você o seguinte, quantas frutas havia antes no depósito? Então é isso que ele quer saber. Qual é o total de frutas que haviam no depósito? E ele pede que você marque no gabarito 1% desse total. Então ele quer que você marque na resposta quanto que representa 1% desse total. A questão é relativamente simples, mas esse joguinho de palavras, muitas vezes na hora da prova você está ali querendo fazer a questão de uma forma muito rápida, ou nervosa, tal, você acaba se enrolando, né? Então vamos prestar bem atenção aqui, ó. Olha só, eu tenho um total de frutas. Esse total representa 100%. Ora, se desses 100%, 30% foram perdidas, evidentemente sobraram 70%. Conclusão, essas 1.400 frutas, 1.400 é um valor absoluto. Se 1.400 frutas corresponde percentualmente a 70%, então X frutas vão simbolizar 100%. X frutas vão simbolizar 100%. Então nós estamos diante de uma regra de 3, simples e direta. 70 vezes X igual a 100 vezes 1.400. Portanto, X será 100 vezes 1.400 dividido por 70. Ora, se nós tirarmos um zero de cima com um zero de baixo, 140 dividido por 7 dá simplificação direta, dá 20. Portanto, o total de frutas seria equivalente a 2.000. Então, nós temos ali um total de 2.000 frutas. Ele quer que você marque no gabarito 1% do total, ou seja, 1% de 2.000. Eu quero marcar no gabarito 1% do total.
1% de 2.000. Cortando 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo, nós vamos encontrar 20 frutas. Um por cento do total é 1% de 2.000, ou seja, 20 frutas. Perfeito? Então, é um probleminha simples, né? Não tem contas difíceis a serem feitas, cai com muita frequência esse tipo de exercício, você tem que ficar muito atento a esse joguinho de palavras. Lembra quando nós resolvemos equações do primeiro grau, que eu disse a vocês assim, a interpretação do texto é fundamental dentro do raciocínio matemático. Resolver um problema matematicamente falando é interpretar o texto, é interpretar o que está sendo dito através do texto. A interpretação do texto nos leva a essa solução matemática. Perfeito? Legal. Vamos fazer um terceiro exercício. Vamos lá. Essa questão eu trouxe para a nossa aula, é uma questão da Fundação Getúlio Vargas, que caiu numa prova do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Eu trouxe essa questão para a nossa aula pelo seguinte motivo. Às vezes o aluno fala assim, mas esse exercício não é possível que tenha que ser caído numa prova de concurso. Isso é muito fácil, isso é muito simples. Gente, cai. Prova de concurso público não é feita apenas de questões difíceis. Muito pelo contrário. Em concurso público, questões difíceis são exceções. Uma prova de 10 questões, por exemplo, você vai encontrar no máximo uma questão diferenciada. Toda prova tem que ter uma questão um pouquinho mais complicadinha, que é para o pessoal não gabaritar a prova. Porque se todos gabaritam a prova, a banca examinadora vai ter dificuldade em fazer classificação. Então tem que ter uma questão diferenciada. Você vai ver que essa questão é uma questão bem simples, no entanto caiu numa prova feita por uma das bancas examinadoras mais importantes do país, que é a Fundação Getúlio Vargas. Ok? Então vamos dar uma olhadinha no texto, você pode acompanhar a leitura do texto na tela do computador. Vamos tentar montar o exercício de uma forma bem rápida. Ele diz assim, em uma casa de lanches, o sanduíche Big custa R$ 8,80. O copo com refrigerante custa R$ 2,50. E a porção de batata fritas custa R$ 4,70. Entretanto, o consumidor que pedir esses 3 produtos juntos pagará na promoção apenas R$ 14,20. Em relação ao preço normal, o preço da promoção equivale a um desconto aproximadamente de 7%, 9%, 11%, 13% e 15%. Muito bem. Então, vamos registrar os valores aqui. Primeiro, ele fala aí num tal sanduíche Big, cujo preço é R$ 8,80. Depois ele fala na porção do refrigerante, que segundo ele custa R$ 2,50 o copo. E ele fala numa porção de fritas, cujo valor, segundo ele, é de R$ 4,70. Muito bem. O texto informa ainda que o cliente ou o consumidor, ele pagou na promoção o preço de R$ 14,20. Então ele quer saber de você o seguinte: houve um desconto. Houve
um desconto. Só que ele quer que você diga o valor desse desconto na forma percentual. Ou seja, quanto que percentualmente esse consumidor ganhou ao pagar os 3 produtos na promoção. Eu vou registrar aqui as alternativas do exercício para que a gente possa se orientar um pouquinho aí. Na letra A, ele fala em 7%. Na letra B, ele fala em 9%. Na letra C, ele fala em 11%. Depois, 13%. E, finalmente, na letra E, 15%. Então, essas são as alternativas apresentadas por ele, né? Então, essa questão foi da Fundação Getúlio Vargas, Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ok? Muito bem. Então, você já deve estar pensando na maneira de resolver e já deve estar pensando assim, meu Deus, que questão fácil. Realmente é isso mesmo. Mas não se engane não, porque eu já vi muita gente que fez essa prova resolver essa questão de forma errada. Apesar dela ser fácil, na hora da prova tem todo aquele cenário, aquele nervosismo, né? Que você fala, não é possível que seja só isso. Bom, primeira coisa importante. O cliente pagou na promoção R$ 14,20, mas porque é uma promoção. Se não houvesse essa promoção, ele deveria pagar quanto? Ora, aí vem uma conta. Uma conta muito simples de ser feita, né? Eu simplesmente tenho que somar qual é o preço total que eu teria que pagar caso não houvesse a tal promoção. Muito bem. Então, somando números com vírgula, chamados números decimais, lembrando que para somar números decimais eu coloco vírgula embaixo de vírgula. Então, 8 e 5, 13, 13 e 7 dá 20, vão 2, 10 e 6, 16. Então, olha que legal que a Fundação Getúlio Vargas até facilitou nisso. O preço cheio, sem promoção, são R$16. Ora, se eu paguei R$ 14,20, então 16 é o preço sem promoção. R$ 14,20 é o preço pago efetivamente. Se nós fizermos a diferença disso daqui, nós vamos encontrar 10 menos 2 dá 8, aqui fica 5, menos 4 dá 1, R$1,80 de diferença. Essa diferença simboliza o desconto. Então, por ser promocional, eu ganhei um desconto de R$1,80. Mas detalhe, R$1,80 é o valor absoluto. R$1,80. E o problema quer saber percentualmente falando. Então agora nós vamos fazer a nossa regrinha de 3. E é aqui que mora o perigo. Veja bem, eu ganhei um desconto de R$1,80. Percentualmente falando, de quanto é esse desconto? Se o preço total a ser pago deveria ser R$16, então esses R$16 representam 100%. Então eu faço assim, ó, R$16, 100%. R$1,80 vão simbolizar X%. E você que está acostumado a fazer a conta, já deve ter percebido, inclusive, qual é a alternativa correta, né? Mas vamos lá, vamos fazer como manda a regrinha. Então seria 16
vezes x igual a 100 vezes 1,80. Portanto, x será 100 vezes 1,80 daria 180, dividido por 16. Vamos dividir 180 por 16? Vamos lá. Aproveitando a questão para revisar como é que divide números, né? Então, o 16 cabe uma vez dentro de 180 e sobram 2. 16 para 18, faltam 2. Abaixa uma casa, forma 20. O 16 cabe uma vez aqui dentro. Uma vez 16, sobram 4. Ora, como acabaram-se as casas, eu abaixo o primeiro zero. E no momento que eu abaixar o primeiro zero, coloca-se a vírgula. Quantas vezes 16 cabe aqui dentro? Ora, 16 vezes 2 dá 32. 32 para 40, sobram 8. Abaixa mais um zero. 16 dentro de 80 cabem 5 vezes e sobram 0. Portanto, o valor correspondente é 11,25%. Como ele falou num valor aproximado, então aproximadamente 11%. Essa é a resposta desse nosso exercício. Aproximadamente 11%. Quando eu digo a vocês que questões fáceis caem na prova, esse é um exemplo típico, né? E é uma prova muito importante. Trata-se de uma prova de um cargo para o Tribunal de Justiça. Como vai acontecer aí para o Tribunal de Justiça do Paraná e de outros estados. Feito por uma grande banca examinadora, Fundação Getúlio Vargas. Aqui está a solução. Fala, nossa, Sérgio, essa questão dá de fazer de cabeça. De fato, essa é uma questão que você pode rapidamente fazer, não vai levar mais do que 1 minuto, para você poder acertar essa questão na prova. Perfeito, pessoal? No nosso próximo encontro, nós vamos dar continuidade ao assunto porcentagem, resolvendo outros exercícios com grau de complexidade, dificuldade um pouco maior, todos eles retirados de concursos realizados por esse Brasil afora. Ok, pessoal? Não se esqueçam de se inscrever lá nos nossos canais. Vá até o canal do professor Washington, do professor Tanaka, do professor Marcos, do professor Wilson, do professor Emerson, do professor Sérgio e de todos os demais professores que fazem parte da Rede Atualizada de Ensino. Curtam o nosso canal, se inscrevam, que vocês vão estar contribuindo demais para que a gente possa dar prosseguimento a esse nosso processo de levar conteúdo de qualidade de forma gratuita a todos vocês que almejam fazer concurso público nesse Brasil. Ok, pessoal? Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.